Boa tarde, cumprimento as senhoras e os senhores deputados em sala e aqueles que nos acompanham também através do Skype, e cumprimento de forma muito especial o Dr. Fernando Vasco da Silva Marques, Presidente da Direção da ONG Médicos do Mundo, a quem agradeço desde já a sua imediata disponibilidade para estar com a subcomissão. Incluímos a audição da vossa organização no nosso plano de atividades, atendendo ao trabalho que desenvolvem junto da Unidade Habitacional de Santo António e atendendo a que os centros de alojamento temporário são também uma das áreas sobre as quais a subcomissão se debruça. Eu julgo que todos estarão familiarizados com a nossa metodologia, mas ainda assim relembrarei. Teremos uma intervenção inicial a cargo do Sr. Presidente da Direção da Médicos do Mundo, com uma duração por um tempo máximo de 10 minutos. Seguir-se-á uma ronda única por ordem decrescente pelos grupos parlamentares e deputada não inscrita que queiram participar. Nesta ronda as intervenções serão de 4 minutos para os grupos parlamentares, 2 minutos para a senhora deputada não inscrita. Esta audição terminará com a audição novamente dos Médicos do Mundo, com uma intervenção final que poderá ir até aos 15 minutos. Reiterando os nossos agradecimentos pela sua presença, eu passo então a palavra ao Dr. Fernando Marques para esta sua intervenção inicial. Faça favor. Não estamos a ouvi-lo, Sr. Doutor. Não sei se tem algum problema com o micro. Não o tinha ligado. Muito obrigado. Já me estão a ouvir? Já, em perfeitas condições. Muito obrigado. Eu preparei aqui um texto inicial onde introduzo um pouco a nossa organização e depois o nosso trabalho junto do CEF. A Médicos do Mundo, que eu falo por um processo mais simples, falarei em MDM, nasceu em 1980 em França, numa dissidência dos Médicos Sem Fronteiras. O nosso lema é ir onde os outros não vão, testemunhar o intolerável e trabalhar benevolamente. Neste momento, a MDM é uma rede internacional, sem personalidade jurídica, com 17 delegações nacionais, que está presente em mais de 80 países através de 400 projetos. Temos como grandes preocupações a questão da cobertura universal em saúde, as alterações climáticas, a violência de género, nomeadamente sobre mulheres, o racismo sistémico, as migrações e o acesso a medicamentos. A delegação portuguesa nasceu em 99 e o seu lema é: lutamos contra todas as doenças, até mesmo a injustiça. Somos uma organização não governamental, de direito privado, sem fins lucrativos, de ajuda humanitária e de cooperação para o desenvolvimento, sem filiação partidária ou religiosa. Atuamos em ações de emergência e desenvolvimento. Para nós, o direito à saúde é um direito humano fundamental de todos os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade, religião, ideologia, raça, etnia, possibilidades económicas, enfim. Consideramos a cobertura universal em saúde como a base necessária para garantir esse direito e guiamos-nos pelos princípios humanitários universais. Promovemos o acesso a cuidados de saúde e o tal direito universal a cuidados de saúde em populações vulneráveis de diversas naturezas, vítimas de catástrofes naturais, de fome, de doença, de conflitos armados, violência política, refugiados, deslocados, minorias. Aqui em Portugal, muito virados para idosos, utilizadores de drogas, trabalhadores de sexo, homens que fazem sexo com homens, pessoas em situação de sem-abrigo, refugiados e depois requerentes de asilo, migrantes indocumentados
migrantes que aguardam a execução da medida de afastamento do país. Utilizamos habitualmente programas mais ou menos inovadores e fazemos advocacia com base na evidência, dando voz, digamos assim, a quem não a tem. Atualmente em Portugal estamos em Barcelos, Castanheira de Pero, Faro, Guarda, Lisboa, Porto, Viseu. Isto através de 18 projetos. Em Moçambique estamos com 2 projetos, em Ungumi e Nedja, com os deslocados do IDAI. Contamos com 42 colaboradores, 11 no suporte a toda a organização, 265 voluntários ativos numa carteira de cerca de 2.600 e mais de 6.000 doadores e dezenas de parcerias. Não vou aqui enumerar os nossos projetos, mas trabalhamos com equipes de rua em Lisboa, Porto e Barcelos e temos o projeto de consumo vigiado em Lisboa, que é um projeto que é inovador, porque há muito pouco tempo que está a ser implementado em Portugal e eventualmente irá ser implementado também no Porto. E temos também um projeto de ajuda medicamentosa. Relacionamos-nos com entidades académicas, não só nas áreas de investigação, mas também proporcionando estágios para formação em exercício. Citamos assim a Universidade do Minho, o ISPUP no Porto, os Institutos Politécnicos de Setúbal e de Leiria e outros. Estamos a organizar com a Universidade do Algarve e com a Universidade de Alcalá de Espanha uma pós-graduação em ação humanitária de emergência e com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas na pós-graduação Crise e Ação Humanitária, ministrando um módulo de saúde. Trabalhamos com a Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais, possibilitando o cumprimento de penas relacionadas com o trabalho comunitário. Habitualmente recebemos uma ou 2 pessoas por ano. Colaboramos também na integração de deficientes. Este ano, por exemplo, estamos a trabalhar com 3. Agora o trabalho com o CEF. Iniciámos este trabalho em 2006 na Unidade Habitacional de Santo António com uma equipe de voluntários e sem qualquer acordo escrito. Em 2013 fizemos um protocolo de acordo exclusivamente com a Unidade Habitacional de Santo António. Em 2019 fomos convidados a estabelecer um contrato para prestar cuidados no ESIT do aeroporto de Lisboa. Em 2020 fizemos um acordo nacional que abrange os ESITs de Lisboa, Faro, Porto e a Unidade Habitacional de Santo António. Prestamos cuidados básicos de saúde, quer médicos, quer de enfermagem, e onde incluímos a saúde mental com uma forte componente a partir de 2018. Oferecemos também testes de VIH, hepatite B e C e sífilis. Habitualmente estes testes não são aceitos, nomeadamente estamos neste momento a falar já do trabalho no CEF, não são aceitos com muita facilidade, mas após algum tempo e com a criação de uma série de laços que se estabelecem, portanto, é possível fazê-los. Prestamos especial atenção nestas situações à prevenção das crises de abstinência, quer de álcool, quer de substâncias psicoativas. Fazemos algum apoio social, referenciamos as situações mais graves para os serviços públicos de saúde. Acresce dizer que esta articulação está protocolada pela Unidade Habitacional de Santo António. A medicação distribuída, neste caso, é paga pela Unidade Habitacional de Santo António e vigiada por nós. Envolvemos neste processo mais de 18 profissionais, uma vez que as listas dos voluntários oscilam. De qualquer maneira, temos 2 profissionais fixos, um em Lisboa e outro no Porto. Problemas de saúde mais frequentes com que nos deparamos: os problemas emocionais,
problemas do aparelho digestivo, que estão muito relacionados com o stress e as alterações de dieta que estas pessoas têm em relação chamemos assim, a populações mais integradas, consumos de álcool e drogas, questões de saúde oral, nomeadamente as cáries, alergias e depois sintomas dispersos onde as cefaleias de facto são muito evidentes. Este ano quase que não identificámos problemas respiratórios, o que atribuímos ao uso de máscara. Portanto, alguma coisa decorreu de positivo, com andarmos agora todos mascarados. Atuamos de forma integrada, o que quer dizer que uma vez que um indivíduo seja observado por nós, por um médico ou por uma enfermeira, a informação relativamente a esse indivíduo acompanha estando ele onde estiver. Portanto, isso é importante porque há pessoas que são movidas de Lisboa para a Unidade Habitacional de Santo António no Porto e, digamos assim, a informação clínica vai atrás. Nos casos de repatriamento, temos bastante atenção a indivíduos que sofrem situações clínicas suscetíveis de não serem acompanhadas num país de destino. Por exemplo, se pensarmos em insuficiência renal e pensarmos, por exemplo, em Guiné-Bissau, não há possibilidade de uma pessoa fazer diálise naquele país. Fazemos um relatório e digamos, batemos-nos para que a pessoa não seja repatriada, uma vez que, indo para o seu país, corre risco de vida. Quando há necessidade, articulamos com a JRS, na área do apoio jurídico e social, e com a OIM, na área da formação e capacitação. Neste momento, temos um grupo de trabalho que está a preparar um cartaz em várias línguas, onde dizemos quem somos e qual o apoio que damos. E temos um contacto telefónico para o caso de haver uma necessidade. Este digamos, cartaz vai ficar nos ECITs e na Unidade Habitacional de Santo António. Temos-nos guiado ultimamente pelos relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura de 2018 e 2019. Para terem uma ideia do nosso movimento, nós, em 2016, atendemos 151 imigrantes em situações de afastamento coercivo do território português. Em 2017, 188, em 2018, 141, em 2019, 150. Em 2020, como seria esperado, há uma redução, tivemos 89, e em 2021, até fevereiro, já vimos 27 pessoas. Este movimento diz respeito à USA. Eu peço desculpa para interrompê-lo, mas pedia-lhe que, uma vez que já ultrapassámos o tempo previsto, que quando for oportuno terminasse a sua intervenção, sem prejuízo de ainda dispor de uma intervenção final para complementar a informação que deu agora. Muito obrigada. Vou acabar já. É importante perceber que a USA é uma unidade, eventualmente modelo, comparado com os ECITs. Tem pessoal tranquilo e por exemplo, do novo pessoal, há 2 que são psicólogos. E diria que, em princípio, é isto. Qualquer explicação depois que seja necessário dar, falei depois. Muito obrigada, doutor. Agradeço esta sua intervenção inicial e queria fazer uma correção à minha intervenção inicial, em que me referi incorretamente a centros de instalação temporária. Era isso que eu queria referir, julgo que todos entenderam, mas fica aqui a correção do lapso. Daremos então agora início à nossa ronda pelos grupos parlamentares presentes nesta audição, e para iniciar eu dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento muito especial
ao excelentíssimo Sr. Dr. Fernando Vasco da Silva Marques, Presidente da Direção dos Médicos do Mundo em Portugal. Antes de mais, quero agradecer a presença da Organização de Médicos do Mundo em Portugal nesta audição, por forma a ouvirmos os prestimosos contributos para a melhoria dos centros de instalação temporária e, em particular, a Unidade Habitacional de Santo António do Porto, a quem Vossas Excelências prestam colaboração em parceria com o Serviço Jesuíta dos Refugiados, colaborando assim com o CEF e o Ministério da Administração Interna. Sabemos da longa história da vossa organização, que tem prestado inúmeros serviços, não só na área da saúde, a todos aqueles que se encontram em situação de discriminação, perseguição, em teatros de guerra e, em particular, também a imigrantes que chegam a Portugal, tudo isto de forma gratuita, através de voluntariado, reafirmando o envolvimento da medicina humanitária com respeito pelos equilíbrios ecológicos, a assistência a todas as vítimas no âmbito do direito internacional humanitário, tendo adotado o conceito muito importante do direito de ingerência como suporte a muitas das vossas missões. Por todo este trabalho, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e em meu nome pessoal, o meu sincero agradecimento. Porém, o tema que nos traz aqui hoje é o da colaboração prestada à Unidade Habitacional de Santo António no Porto, tendo já sido ouvida nesta subcomissão o Serviço Jesuíta dos Refugiados, que considera esta unidade como bastante equilibrada nos cuidados que prestam aos cidadãos que se encontram ali alojados temporariamente. Tendo em conta a experiência vivida neste centro de instalação temporária e no âmbito dos serviços que prestaram a estes cidadãos, verificando-se que a nossa subcomissão se dedica à análise das condições provisionais, nomeadamente dos seus equipamentos, que incluem também os centros de instalação temporária, gostaríamos de ouvir Vossas Excelências sobre quais as soluções ou propostas que poderiam melhorar as condições dos cidadãos detidos temporariamente. É certo que, quando a audição do Serviço Jesuíta dos Refugiados, organização sob responsabilidade da Companhia de Jesus, foi-nos referido que durante o período em que prestam colaboração ao CEF-MAI não houve qualquer reclamação por parte dos utentes, que são neste momento cerca de 14 homens e 12 mulheres. Existem técnicos em permanência, como fez referência, neste espaço, e o mesmo apresenta boas condições de alojamento, nomeadamente e incluindo as áreas exteriores. Os vigilantes nesta unidade não utilizam qualquer tipo de arma e desde a sua criação em 2006 não foi reportada ou conhecida qualquer agressão. Existem quartos individuais que permitem aos utentes manter a sua privacidade. Prestam também apoio jurídico aos utentes, bem como providenciam tradutores, quando necessário, aos que não dominam a língua portuguesa. Este tipo de gestão é também seguido nos centros de instalação de Lisboa e de Faro, presumo. Face ao exposto e na área dos médicos do mundo de Portugal, que prestam colaboração, quais seriam as medidas a introduzir para melhorar as condições dos utentes aí instalados? Mais uma vez, o nosso agradecimento pelo trabalho desenvolvido e pela dedicação prestada a quem se encontra, muitas vezes, em situações desumanas, sem qualquer apoio. Um grande bem-aja e os maiores sucessos para a continuação do vosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem saúdo. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar as senhoras e os seus deputados e a minha primeira palavra para me dirigir a esta magnífica instituição e reconhecer da parte do grupo do parlamentar do PSD todo o inestimável e precioso trabalho que desenvolvem nas mais variadas áreas e que nós, grupo parlamentar do PSD, aproveitamos esta oportunidade para fazer esse reconhecimento público do importante papel e da importante função que desempenham nas mais variadas áreas. Obviamente que nós poderíamos colocar uma série de questões para perceber melhor a vossa atividade nas mais variadas áreas que exercem. No entanto, estamos numa subcomissão da reinserção social e de assuntos prisionais que tem um objetivo muito específico que está centrado à volta dos reclusos e, portanto, e das condições de detenção e, portanto, nós obviamente temos que nos focar
nesse objetivo essencial e por isso as nossas questões têm mais a ver com o objetivo desta subcomissão e perceber qual é que é a vossa opinião no trabalho que prestam sobre as condições quer materiais, quer humanas que existem e também perceber o vosso contributo no que é que nós podemos melhorar quer nos centros de instalação temporária, mas quer também, eventualmente, se tiverem algum conhecimento, também alguma atividade ou, no meio prisional propriamente dito, que é, ao fim e ao cabo, o objetivo principal desta subcomissão, que trata matérias diretamente relacionadas com a administração da justiça. Gostaríamos de perceber também, havendo esse envolvimento da vossa parte no sistema prisional propriamente dito, se têm também algum contributo que nos possam deixar, por forma que esta subcomissão depois possa apresentar um relatório bastante complexo e bastante detalhado sobre a melhoria das condições dos reclusos em meio prisional. Obviamente também que a questão dos centros de instalação temporária também é relevante e já na vossa intervenção inicial deram-nos algumas luzes e, portanto, gostaríamos de perceber o que é que na vossa opinião se pode melhorar para que os reclusos tenham os reclusos e os que passam pelos centros de instalação temporária tenham melhores condições. Muito obrigada e agradeço uma vez mais o vosso contributo e a vossa disponibilidade para estar aqui presente na subcomissão da reinserção e dos assuntos prisionais. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. E para concluir esta ronda pelos grupos parlamentares, tem a palavra o senhor deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a quem também, naturalmente, saúde. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Eu queria cumprimentar o Dr. Silva Marques e nele cumprimento toda a Organização dos Médicos do Mundo e queria ser breve nesta intervenção. Na verdade, enfim, a colaboração ou o trabalho dos médicos no mundo na unidade habitacional de Santo António coloca-nos aqui perante uma circunstância um bocadinho estranha, porque, na verdade, a unidade habitacional de Santo António é conhecida, e o Sr. há bocadinho disse isso, como, digamos, uma unidade modelo, portanto, como, digamos, uma realidade em que, enfim, o funcionamento, enfim, toda a lógica de organização, toda a forma de tratamento das pessoas que ali são, digamos, colocadas, enfim, não apresenta problemas de grande dimensão. O problema, de facto, são os outros espaços equiparados a centros de instalação temporária, onde, enfim, consabidamente, até de maneira dramática nos últimos tempos, se reportam situações de falta de condições para um funcionamento digno e, além disso, enfim, práticas que de vez em quando, enfim, com frequência a mais, são verdadeiramente atentatórias de direitos fundamentais daquelas pessoas. E, portanto, enfim, ficamos provavelmente hoje com um retrato destes espaços através da unidade habitacional de Santo António, que é um retrato distorcido, tendo em conta aquilo que é a realidade dos outros espaços. Mas ainda assim, eu gostaria de lhe colocar duas questões a este respeito, que são as seguintes. Em primeiro lugar, perguntar-lhe, porque não o referiu, e portanto não sei se há alguma matéria para dar, enfim, para incluir nesta pergunta, eu gostaria de saber se em algum momento os médicos do mundo foram chamados a colaborar noutros espaços equiparados a centros de instalação temporária, designadamente Lisboa e Faro. Se em algum momento isso aconteceu e, se por acaso isso aconteceu, qual é, digamos, a avaliação que fazem dessas unidades por comparação com a unidade habitacional de Santo António.
Não faço ideia, com toda a franqueza, se isso alguma vez aconteceu, mas se aconteceu, gostaria de saber. Em segundo lugar, queria também perguntar-lhe, referiu-se na sua apresentação, se eu bem entendi, posso estar aqui equivocado, mas pareceu-me perceber que algumas das pessoas que são colocadas na unidade habitacional de Santo António são reenviadas, digamos assim, a partir de Lisboa, designadamente, não faço ideia também se de Faro, e fiquei com curiosidade sobre isso, ou seja, na verdade, o que é que faz com que estas pessoas sejam reencaminhadas a partir do espaço equiparado ao Centro de Instalação Temporária de Lisboa para o Porto? Porquê é que elas não ficam em Lisboa? Porquê é que são enviadas para o Porto? Enfim, aparentemente não há nenhuma razão, a não ser aquela que eu estou a suspeitar, mas enfim, gostava de ouvi-lo a este respeito. E já agora, em que condições, do ponto de vista de equilíbrio emocional, do ponto de vista de saúde física, naturalmente, é que essas pessoas que vão a partir de Lisboa, enfim, em que condições é que estão quando os médicos do mundo as abordam no Porto, na unidade de Santo António? Finalmente, uma última nota. O Sr. Doutor, na sua apresentação dos médicos do mundo em Portugal, referiu-se a uma colaboração com a Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais. Bem sei que o âmbito desta reunião de hoje, desta audição de hoje, tem sobretudo a ver com a colaboração em matéria de cuidados médicos prestados na unidade habitacional de Santo António, mas ainda assim gostava de perceber exatamente qual é o conteúdo concreto, em que é que se materializa essa colaboração com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais digamos, qual é a avaliação que a organização faz dessa colaboração, o que é que vos tem permitido saber sobre, enfim, as políticas de saúde para o sistema prisional, porque evidentemente que no âmbito desta subcomissão essa matéria é de crucial importância e, portanto, se houver alguma coisa que nos possa dizer sobre isto, agradecia. Agradeço de uma maneira geral, enfim, o vosso trabalho, naturalmente, faço como cidadão e como deputado, e agradeço também os esclarecimentos que nos prestou e que nos vai prestar a seguir. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Terminada esta ronda pelos partidos, cabe-nos então agora dar início à intervenção final do Dr. Fernando Vasco da Silva Marques, Presidente da Direção da ONG Médicos do Mundo, a quem dou a palavra para um tempo de resposta que pode ir até aos 15 minutos. Tem a palavra, Sr. Doutor, faça favor. Eu vou pedir-lhe novamente que ligue o microfone. Já me estão a ouvir? Já. Muito obrigada, Sr. Doutor, faça favor. A minha experiência profissional fez-me trabalhar no Concelho de Grande, onde, como sabem, está situado um equipamento prisional, que é Pinheiro da Cruz. Não sei se as coisas ainda são assim, porque já não estou há muito tempo, mas esta é apenas uma nota que peço para investigar, é que os recursos que havia nessa altura faziam com que muitas vezes alguns reclusos não pudessem ir às consultas hospitalares de referência ao Hospital de Setúbal, porque se ia à carrinha levar pessoas ao tribunal ou ia colocá-los na consulta médica e habitualmente a consulta médica ficava para segundo lugar. Portanto, não sei como é que as coisas são neste momento, mas acho que os estabelecimentos prisionais normais têm, digamos assim, algumas dificuldades na área da saúde e algumas dificuldades na área dos recursos. Quanto às outras questões, eu iria também para arrumar uma questão que me foi colocada pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, dizer-lhe que nós, na nossa relação com a Direção-Geral dos... eu tenho aqui na sala mais duas pessoas para me ajudarem, porque, na verdade, não sou onisciente e às vezes tenho dificuldade em
abranger todos os processos. Mas dizia eu que nós, aqui na nossa organização, acolhemos indivíduos que estão a cumprir pena de trabalhos comunitários, nomeadamente quando têm uma capacidade de produzir um trabalho, ou de fazer um trabalho que se coaduna com a nossa organização. Esta é apenas a nossa experiência, é uma experiência que já decorre há alguns anos. Não temos tido muitas pessoas, mas já tivemos aqui médicos a cumprir penas de trabalho comunitário e, portanto, adequava-se perfeitamente. É apenas esta a nossa relação com essa instituição. Agora vamos à questão central. Na verdade, quem lê os relatórios do mecanismo, não é? Nos quais nós nos baseamos, percebe que as diferenças entre os ECIT e a Unidade Habitacional de Santo António são abissais, não é? Enquanto, num lado, nós podemos dizer que a situação é dentro daquilo que é possível ser em alguém que está detido, não é? E a Unidade Habitacional de Santo António, nessa altura, dá bastantes condições para que as pessoas estejam relativamente bem. Já nos ECITs a situação não é a mesma. Nós só estamos em Lisboa há 2 anos. Faro ainda temos uma equipe preparada, mas não começou ainda a trabalhar e não sabemos se irá, com as novas alterações, se irá a trabalhar. E com o Porto, rapidamente as pessoas eram removidas para a Unidade Habitacional de Santo António. Portanto, só Lisboa é que tinha as piores, chamemos-lhe assim, as piores condições. E as pessoas agora estão a ser enviadas para a Unidade Habitacional de Santo António. Praticamente não ficam retidas em Lisboa. O que levanta aqui um problema que tem que ser acautelado, porque não havendo um equipamento semelhante à Unidade Habitacional de Santo António na zona de Lisboa, e é falar daquele que está embargado em Almocegem, digamos assim, arriscamos a que a Unidade Habitacional de Santo António, uma vez reposto o tráfego aéreo pós-Covid, que fique completamente sobrelotada e deixe de ser modular. Porque aglomerando-se as pessoas, também se aglomeram as capacidades de conflito e, portanto, as coisas não são propriamente tranquilas. Eu diria que a maior parte das questões que se colocam aos ECITs estão perfeitamente plasmadas nos documentos da Provedoria de Justiça do Mecanismo Nacional de Prevenção de Tortura, nos de 2018 e 2019. Diria também que é preciso levar em conta, e a grande sugestão de melhoria é, na verdade, tentar mudar um pouco o ambiente e a cultura organizacional de estruturas que são, chamemos-lhe assim, se não são militarizadas ou contêm uma vivência, chamemos-lhe assim, policial nelas. Eu, por educação, estive ligado a um colégio militar e conheço bem como é que se organiza um grupo desta natureza, e cria situações internas que se não são trabalhadas, podem tornar-se agressoras para quem está fora. E isto é um elemento que tem que estar presente em toda a formação das pessoas que vão estar nestes serviços.
e fundamentalmente das próprias lideranças. Ou seja, a unidade habitacional de Santo António é aquilo que é, porque tem à frente uma pessoa que, sendo exigente, é uma pessoa dotada de características humanas próprias e que facilita a vida de quem está preso, digamos assim. E nós podemos pensar um pouco na situação que vivemos do confinamento do Covid, o que é estar isolado num espaço. E se pensarmos no SI de Lisboa, em que as pessoas não tinham acesso aos seus bens, não tinham possibilidade de falar com quem quer que fosse, não tinham visitas, que quando vinham ao médico apenas nós recebíamos uma lista das pessoas para observar. Portanto, não tínhamos contacto direto com as pessoas, ao contrário do que acontece na unidade habitacional de Santo António, porque as pessoas têm acesso direto a nós. Portanto, era um ambiente altamente controlado, altamente repressivo, no sentido que as pessoas estavam confinadas, muitas vezes em sobrelotação, com tudo aquilo que isto significa. Estar muita gente aglomerada, em situações de grande stress, alguns deles não falando a nossa língua e, portanto, não percebendo o que se passa. E, portanto, eu julgo que estão criadas todas as condições para que as pessoas se sintam, digamos assim, isoladas, agredidas, ansiosas, e não estou a falar dos aspectos físicos, estou a falar aqui dos aspectos emocionais. Sob o ponto de vista físico, nunca tivemos uma perspectiva de que houvesse violência física. Mas, como vos digo, se isso era facilmente constatável na unidade habitacional de Santo António, no SI de Lisboa isso não acontecia. De qualquer forma, a partir da altura que chegámos ao SI, as coisas também vieram a melhorar em alguns aspectos. Porque nós também nunca deixámos de dialogar com quem estava nessas estruturas, exatamente reconhecendo as limitações que havia. Portanto, o que me parece é que a necessidade de formar as pessoas que estão nestas instituições de uma forma contínua, por entidades que são exteriores. E o facto de nós estarmos com a AIM e com o Serviço dos Jesuítas na unidade habitacional de Santo António é facilitador da mudança de atitude e de comportamento das pessoas que lá estão e que pertencem àquela instituição, eu diria que isso seria importante de poder acontecer em relação aos ESITs. Ou antes, eu não sei se deveriam haver ESITs, ou seja, identificada uma situação, ela deveria vir logo para uma estrutura de retaguarda onde houvesse todas as condições, desde o acesso a alguém que desse apoio jurídico, que digamos, fizesse o trabalho de suporte, de apoio social, o apoio psicológico, etc. Ou seja, numa estrutura onde as valências estivessem integradas e não numa situação que é, no fundo, é pôr umas pessoas numa célula, ou antes numa prisão, ou numa cela de prisão alargada, onde está muita gente e onde ninguém se entende e que as pessoas estão completamente isoladas e apenas têm um confronto com os inspectores. E toda a gente sabe que comportamentos geram comportamentos. E, portanto, comportamentos que de alguma agressividade geram também do outro lado agressividade. E, portanto, está o ambiente montado para que as coisas possam correr mal. Portanto, a nossa perspectiva era, de facto, que quem chegava ao aeroporto e se tivesse um problema, o mais rapidamente sair do aeroporto para que as coisas pudessem ser manejadas com outra tranquilidade. Não só para
quem está a sofrer a situação, mas para aqueles que estão a gerir a situação da parte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Eu julgo que estas são as questões centrais. Houve coisas que mudaram, nós demos opinião sobre a questão alimentar, porque era importante, porque os distúrbios alimentares eram muitos e antes eram refeições que vinham das companhias aéreas, não sei se era da TAP, do que era, mas no fundo eram, chamamos assim, fast food, quando as coisas devem ser geridas de uma outra forma. Para já, eu estava a transmitir aquilo que me ocorreu dizer. Conheço a Unidade Habitacional de Santo António, não conheço o ESIT, conheço a doutora Helena, não conheço as outras pessoas, mas, na verdade, os ESITs não são recomendáveis da forma como estão. Não valorizam a nossa condição de cidadão. Pelo contrário, penalizam. Muito obrigada, Sr. Doutor. Chegamos assim ao fim desta audição. Eu queria transmitir-lhe, em nome da subcomissão, que todos os contributos que aqui nos deixou são muito importantes, porque fez uma reflexão que foi muito abrangente e que nos deixou muitos pontos para que a própria subcomissão também possa dar continuidade a essa reflexão. Queria ainda, antes de me despedir de si, em meu nome pessoal e reiterando aquilo que já foi dito pelas senhoras e pelos senhores deputados que usaram da palavra, transmitir na sua pessoa, mas à vossa organização, um sentido de reconhecimento pelo valioso trabalho que desenvolvem em Portugal e no mundo, desejar que assim o possam continuar a fazer a favor dos imensos cidadãos em situação de vulnerabilidade, cuja vida melhora com o vosso apoio e estimar que nos possamos reencontrar aqui na subcomissão num próximo futuro. Muito obrigada pela sua disponibilidade, desejo-lhe a continuação de uma boa semana. Muito obrigado tenho a nossa disponibilidade e dos nossos profissionais, quando sempre que necessitarem, em termos de testemunho. Muito obrigada mais uma vez.